Muito obrigada, né? Uma boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Telesaúde e toda a sua equipe, né, pela oportunidade. Gostaria de agradecer também a nossa gestão municipal, né, pelo apoio, a minha equipe de saúde bucal, que está em Cocal assistindo, a minha equipe de saúde da família. E eu queria mandar um abraço especial para Fernanda Sônego, nossa coordenadora regional de Criciúma, né, coordenadora de saúde bucal, ao professor Nestor, que é o nosso coordenador, né, estadual, e toda a sua equipe, a Adriana, a Márcia, o Eduardo. E um abraço então para minha família também. Essa aqui é a minha pequena grande cidade, né? Cocal do Sul hoje tem aproximadamente 17 mil habitantes. É uma cidade que economicamente ela sobrevive com cerâmicas, né, empresas e agricultura. Aqui ao lado, como vocês podem observar, muitos doces, né, que é o nosso ponto turístico em Cocal. Então fica aqui o convite a todos vocês que estão nos assistindo, né, de todo o estado, conhecer Cocal do Sul e saborear esses maravilhosos doces. Essa é a minha equipe de saúde bucal, né. Nós também temos a nossa secretária municipal de saúde, a Sinara, a Morgana, atenção básica. A gente tem a radiologia, que é o Carlos, e toda a nossa equipe. A Isabela hoje é a nossa coordenadora de saúde bucal e é uma equipe que trabalha unida, né, e sem medir esforços, né, em prol da saúde bucal do município. Nós temos 100% de cobertura, isso eu acho bacana, né, estar falando, e todas as equipes têm saúde da família. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, né, em pacientes idosos. Eu sou formada já há 13 anos, me formei na Unisul, em Tubarão. Sou especialista em odontopediatria aqui na Universidade Federal, né, de Santa Catarina. Especialista também em saúde da família pela Federal. E tenho um curso de capacitação para pacientes especiais e fiz o curso de apoiadora do Humaniza SUS em 2010 na Escola de Saúde Pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pessoa idosa é considerada a partir de 60 anos de idade. Aqui eu estou apresentando uma tabela e, como vocês podem observar, ali em 1980 existia uma pirâmide. A pirâmide tem uma forma, uma base maior. Então tinham poucos idosos e muitos nascidos, né? Hoje, ali em 2015, 2018, está modificando essa tabela. E existe uma expectativa, né, segundo o IBGE, que em 2050 essa tabela começa a se inverter. Então, nós vamos ter uma população muito idosa. E a gente tem que estar se preparando para atender esse público, criar políticas públicas voltadas a esse público. Então, as pessoas estão envelhecendo mais por causa das condições de vida melhores, né, mais exames, existe também planejamento familiar, o controle de natalidade, e hoje em dia muitas pessoas optam por não ter filhos. Segundo o censo do IBGE de 2010, na época tinha 190 milhões de brasileiros, desses 21 milhões eram idosos. Hoje em Cocal do Sul nós somos aproximadamente 17 mil habitantes e desses aproximadamente 18 pessoas são idosas. Na minha área de abrangência nós temos uma população de 2.528 pacientes, destes 476 são idosos, que equivale a 19% da minha população. Eu acho uma população bem grande. Falando um pouquinho sobre o processo de envelhecimento, né, envelhecimento natural. Para o idoso, envelhecer é o quê? É se tornar uma pessoa mais doente, uma pessoa mais incapacitada, para muitos assim uma morte social, só que a gente tem que conversar com essas pessoas, com esses idosos. O idoso ele pode ter um envelhecimento ativo, o idoso ele pode ter um envelhecimento com sucesso e um envelhecimento saudável. A gente tem que incentivar a prática de atividades físicas e atividades mentais também. O idoso, eles são pessoas muito inteligentes e eles podem nos ensinar muito. Então é bacana a gente incentivar esses idosos a participarem, a nos ajudarem nas escolas, né, nas creches, nas universidades, incentivar esses idosos a participarem dos conselhos municipais de saúde. Não obrigá-los, tem que ser voluntário, mas incentivá-los a se tornarem mais voluntários, né, para a sociedade em si. Durante o atendimento odontológico, nós profissionais de saúde, a gente tem que ter um planejamento de atendimento. Então, assim, vamos marcar um horário compatível, né, com a sua condição. Por exemplo, um paciente, vamos marcar a 1 hora uma consulta odontológica? Vamos conversar com o paciente, porque às vezes a 1 hora é o horário do soninho, né, de descanso do idoso. Então vamos marcar um horário que seja bom para ele.
É importante que os idosos sejam atendidos sempre na presença de familiares e cuidadores, porque muitos idosos têm dificuldade em lembrar o nome das doenças que ele tem, né, os nomes das medicações que ele faz uso. Às vezes o idoso sabe nos informar que o comprimido que ele toma é amarelo, que é branco, que é pequenininho, que é comprido, mas a gente não sabe o nome da medicação. Então é importante ter uma pessoa responsável junto, principalmente nesse momento. O ambiente do consultório tem que ser acolhedor e o atendimento humanizado. Eu acho isso muito bacana. O idoso tem nome, o idoso não se chama o próximo. Eu acho bacana o cirurgião dentista, sair um pouco do mocho, ir até a porta ou até a sala de recepção, pegar esse idoso, dar um abraço nele e levar ele até a cadeira odontológica. E chegando na cadeira, deixar ela já ligeiramente inclinada, evitar fazer movimentos bruscos nessa cadeira odontológica e marcar um horário compatível com o procedimento que vai ser realizado. No término do atendimento, a mesma coisa, vamos esperar um pouco o paciente, deixar um pouco o paciente sentado, porque às vezes eles tomam medicações que deixam eles um pouco hipotensos, para eles se restabelecerem para se levantar da cadeira odontológica. A gente tem que ver o idoso não como uma boca, não como uma dentadura, mas uma pessoa. A gente tem que ter um cuidado integral com esse idoso. E sempre, pessoal, sempre trabalhar de forma intersetorial. Nós trabalhamos em rede. A equipe de saúde bucal, a gente tem um centro de especialidades odontológicas, a gente tem um hospital se necessário. Se eu, Giovana, não me sinto à vontade, eu não me sinto capacitada para estar atendendo aquele idoso cardiopata e hipertenso, a gente tem um centro de especialidades que atende pacientes especiais, a gente pode estar encaminhando. Se eu suspeito que esse paciente sofre uma agressão, uma violência doméstica, não é nem violência física, mas violência financeira, que isso acontece muito, de familiares estarem roubando dinheiro do aposento, isso vocês têm que ficar ligados também. A gente pode acionar a assistência social, o CAPS, o CRAS, a assistência farmacêutica, isso é muito bacana, porque os idosos tomam muitas medicações erroneamente, às vezes, eles adoram montar a farmacinha caseira. Então, a gente pode estar cuidando desse assunto também, não só da parte bucal. A influência da saúde geral na saúde bucal. Vocês já ouviram falar que a saúde começa pela boca? E isso é verdade. Então, assim, um paciente que não se alimenta bem, que ele tem uma deficiência nutricional, ele pode ter fragilidade capilar tecidual, aumento dos casos de dor, de inflamação, principalmente nos pacientes que usam a prótese. Normalmente eles têm um abatimento físico, dificultam a higiene bucal, aumenta a flora bucal patogênica, eles apresentam também com mais facilidade sangramentos, inflamações, mau hálitos, que causam incômodos. Idosos bebem? Bebem. Mulheres idosas também bebem, 6%, a média, e 11% homens. Então, o que a gente vai ver na boca de um idoso que bebe? Normalmente ele tem a mucosa mais ressecada, diminui a retenção da prótese, existe a deficiência nutricional, muitos pacientes têm casos de regurgitação do material do esôfago, do gástrico, causando então a erosão dental. Pacientes tabagistas, existem idosos que fumam? Bastante. Poucos participam de grupos de tabagismo. Eu tenho bastante experiência com grupos de tabagistas em Cocal do Sul e desses, em média, 1% são idosos, muito pouco. E o que a gente pode observar num paciente idoso que fuma? Pigmentações nos dentes, presença de cárie, acúmulo de placa, consequentemente acúmulo de tártaro também. O paciente que fuma, ele tem mau hálito, ele tem xerostomia, a língua bastante saburra, escura, dificuldade de reparação óssea. Enfim, é um paciente que a gente tem que dar atenção, é um paciente que eu atendo no consultório, a gente tenta ainda fazer com que ele entre no grupo de tabagismo, é um paciente que vale a pena investir e eles têm muita procura porque são pacientes que fumam há muitos anos, dificilmente vocês vão pegar um idoso que fuma 1 ano, 2, normalmente eles fumam 20, 30 anos, então são tabagistas mais pesados, mas a gente não pode desistir de mudar isso. Vou falar um pouquinho também sobre a osteoporose, porque tem manifestações bucais. Eu acho importante muitos dentistas saberem disso. Tá? A osteoporose é uma diminuição das substâncias minerais em tecido ósseo. O osso ele fica mais poroso, facilitando os traumas ósseos. Inclusive, numa visita domiciliar, a gente pode pegar um idoso que a gente suspeita de osteoporose.
a gente tem que prestar atenção de como é o ambiente dessa casa, se tem muita escada, se tem quinas, se tem tapetes, né, qual é o calçado que o idoso está usando, porque às vezes ele pode facilitar uma queda, né, a questão dos banheiros, do lado da privada, se tem aquele suporte para ele se levantar e sentar com mais facilidade, prevenindo traumas. Isso um cirurgião dentista, durante uma visita domiciliar, pode observar também. Né? E a osteoporose é mais comum em mulheres na pós-menopausa e alguns tratamentos são ingestão de alimentos mais ricos em cálcio, atividade física, exposição solar, né? O paciente que tem osteoporose tem que evitar álcool e cigarro. Mas muitos médicos às vezes prescrevem uma medicação que é o alendronato chamado bifosfonatos. Né? Essa medicação, quando é tratada endovenosa ou em altas doses, ela pode causar uma doença chamada osteonecrose. E é bem comum, tá, nos pacientes que fazem procedimentos cirúrgicos odontológicos. Acontece também quando eles associam com outras medicações que afetam a metabolização óssea. Né? Mas normalmente o tratamento da osteoporose são doses mais baixas. Mas o que eu queria deixar os colegas cientes é que mesmo com doses mais baixas, pode acontecer. É mais raro, mas pode acontecer. Então, o paciente tem que estar avisado, né, da possibilidade de acontecer isso se for fazer um procedimento cirúrgico, um implante ou então uma extração. Tá? O médico deve ser consultado, às vezes tem que entrar com antibiótico, mas o ideal mesmo, se o médico optar por esse tratamento, pede para esse paciente fazer uma avaliação odontológica antes de iniciar o tratamento com o bifosfonato. Rapidamente vou falar sobre artrite, que é uma inflamação das articulações, né, causada por distúrbios autoimunes, traumas, lesões por esforços repetitivos, infecções, mas que acomete 50% dos nossos idosos. E destes 50%, 11 têm limitações, né, prejudicando a sua qualidade de vida. Aqui na imagem vocês podem observar, né, uma tabela mostrando a articulação normal, a osteoartrite e a artrite reumatoide, né? A osteoartrite temos as extremidades ósseas que se flexionam, existe uma pressão ali da cartilagem. Já na osteoartrite, a membrana sinovial ela é inflamada, né? Então o paciente ele sente muita dor. Então assim, vamos fazer uma consulta demorada? Não, vamos fazer uma consulta mais curta, né? Porque o paciente ele pode ter dor na articulação também, ele pode ter uma alteração da dimensão vertical, uma disfunção temporomandibular, né? Às vezes ele sente dor no pescoço, então vamos apoiar uma toalha, alguma coisa para segurar o pescoço se ele sente dor. E em casa adaptar, né, utensílios como escovas de dentes, escovas de cabelo, colher, garfo. Isso é bacana a gente orientar também. Falar um pouquinho sobre a demência do Alzheimer. Né? Também está sendo cada vez mais comum nós estudarmos esses tipos de pacientes, esses tipos de doenças. É uma doença degenerativa que acomete o sistema nervoso central, acarreta as funções físicas e mentais. A etiologia é um pouco desconhecida e 15% dos idosos aos 65 anos vão desenvolver essa doença e 20% nos idosos acima de 80 anos. O tratamento normalmente são com medicações que causam xerostomia e alteram o paladar, normalmente a dopamina ou até antidepressivos. E o que eu queria falar para vocês sobre esses pacientes é que a gente tem que estar incentivando sempre a higiene bucal, estimulando eles a manter essa higiene bucal, principalmente nos estágios iniciais, mas sempre fazer um acompanhamento com frequência no consultório odontológico, porque de repente esse paciente não vai mais ter condições motoras de estar fazendo a higienização adequada, de estar usando o fio dental. Então a gente tem que estar fazendo esse controle com frequência, porque a partir de um momento ele vai precisar de ajuda de cuidadores ou então dos familiares para estar realizando com eficácia essa higiene bucal. E nós devemos também sempre fazer essas avaliações odontológicas com frequência, porque vai chegar um momento que ele ele não vai estar bem, ele vai estar meio agoniado, ele vai estar sentindo alguma dor, ele não vai saber te informar onde é essa dor. Às vezes a gente nem imagina, os familiares nem imaginam, eles enxergam que o paciente está diferente, né, está agitado, daí não sabe o motivo, a medicação está na dose certa, vão fazer o exame bucal, o paciente está lá com uma fístula, né, com um abscesso bucal, com uma cavidade aberta, então ele sente dor e conforme a demência, né, devido à demência, ele não vai saber informar o que está acontecendo. Nós temos que ser bem realistas, assim, né? Porque às vezes aparece um paciente com Alzheimer, né, com essa demência,
acompanhado pelo familiar, querendo que a gente coloque uma prótese dentária, porque a prótese dentária dele não está mais ajustada, mas tu vai fazer um exame clínico, ele não tem mais suporte ósseo, né? É um paciente que não consegue, né, se alimentar corretamente, às vezes já come até alguma alimentação, né, por suplemento, porque não consegue mastigar. Então, assim, será que a gente vai fazer a vontade da família só por fazer? A gente tem que avaliar clinicamente as condições desse paciente para estar fazendo alguns procedimentos odontológicos. Então, por isso, o exame, né, adequado do paciente. Aqui eu vou deixar um link de um vídeo que eu assisti essa semana. Né, se chama Reação de um idoso com Alzheimer ao escutar música de sua época. Então, assim, eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo junto com a equipe odontológica, junto com a equipe de saúde da família, da unidade de vocês. É um vídeo muito bacana para a gente estar trabalhando nos municípios onde tem a creche do idoso, onde tem o centro de convivência, ou até de forma familiar mesmo, domiciliar. Se a gente tem um paciente com demência, né, a gente pode estimular a musicoterapia. Esse vídeo passa o caso de um paciente que não se comunica mais com a família, não reconhece a família, né, ele não interage muito com os outros idosos. E as pessoas colocam um fonezinho de música da época que ele era jovem e ele começa a dançar, a cantar. E o cuidador vai lá e tira o fone e começa a fazer perguntas e ele começa a interagir. É momentâneo, é na hora, assim, uma coisa incrível, magnífica. Então levem isso para os municípios de vocês, para estarem trabalhando com os pacientes com Alzheimer a musicoterapia. Uma outra doença que tem algumas manifestações bucais é a diabetes mellitus, né? Ela é presente em 25% dos idosos. A tipo 2 é mais frequente e está associada à obesidade, né? As complicações sistêmicas mais comuns nos diabéticos são arterioscleróticas, os pacientes têm mais riscos de AVC, eventos cardiovasculares, a retinopatia diabética, insuficiência renal e doença vascular periférica. Os sinais e sintomas odontológicos. O que pode acontecer, às vezes, é o paciente não saber que ele é diabético, mas existem essas manifestações bucais que podem alertar, né, o cirurgião dentista de que esse paciente tem algum problema e que pode ter a diabetes. Um é o hálito cetônico, né, a boca seca, aquela doença periodontal que vocês tratam e não melhoram. Né, a candidíase também, vocês tratam e semana que vem o paciente volta com a candidíase novamente. Então, a gente tem que suspeitar de alguma alteração sistêmica. Eles podem relatar também a sede intensa, ele vai muitas vezes ao banheiro, come bastante, fraqueza, visão borrada. Então, a gente tem que estar ligado nesses sintomas. Eu vou falar um pouquinho sobre arteriosclerose, porque existe a relação de periodontia, né, e arteriosclerose. O que é arteriosclerose? Como vocês podem ver ali na imagem que eu estou mostrando, nós temos duas artérias, né? Uma artéria está normal, sem placas, né? O seu interior, então o sangue passa tranquilo. E na do lado, né, nós temos plaquinhas de agregações plaquetárias e ateromas, né, que vão fechando essas artérias. Então, essa artéria ela pode ser no coração, pode ser no cérebro. E no coração, se essa artéria fechar, ela pode causar um infarto. E se for no cérebro, ela pode causar um acidente vascular isquêmico, porque ela tranca realmente a passagem de sangue. Isso pode ser proveniente de bactérias, né, de micro-organismos da periodontite e seus produtos tóxicos que, quando caem na corrente sanguínea, né, são responsáveis por essas respostas imunológicas indutoras dessas agregações plaquetárias. Então, a gente tem que mostrar para o paciente mesmo que, se ele não fizer higiene, se ele não escovar o dente, não passar o fio dental, se ele continuar com aquela placa, aquela gengivite, ele pode ter esse tipo de problema futuramente. A hipertensão arterial é uma outra doença que é bem comum nos idosos, né, uma doença silenciosa, ela é ligada ao aumento da idade, né, ela é relacionada aos casos de acidente vascular cerebral e o aumento do diâmetro da aorta. A pressão ela deve estar sempre estabilizada para os procedimentos odontológicos. Aqui eu estou apresentando uma classificação, né, uma tabela onde a gente apresenta a pressão, né, acho que é bacana nós cirurgiões estarmos cientes, né, da classificação.
E é comum os pacientes hipertensos, às vezes por causa da pressão mesmo, da hipotensão que pode acontecer durante o atendimento ou das medicações que eles tomam, né? Passarem mal depois do atendimento e se sentirem, né, hipotensos, né, ruins, dá sudorese, ele fica um pouco pálido. Então a gente tem que fazer essa manobra de Trendelenburgo, né? A gente não pode esquecer da época de faculdade. Eles tomam as medicações antihipertensivas, que são os diuréticos e os bloqueadores, eles têm manifestações bucais, né, como xerostomia e, consequentemente, a presença de cáries, cândida, dificuldade de mastigação, de ingestão alimentar, né? Consequentemente, imagina você sem saliva na boca. É difícil mastigar e engolir a comida, até falar, né? Podem causar também lesões hiperplásicas, gengivais. E falar um pouquinho novamente sobre as infecções bucais, né? Eu já falei um pouquinho anteriormente, mas a gente tem que mostrar para o paciente que aquela infecção ali, ela pode, essa bactéria, eu falo bem assim, que esse bichinho que tem na boca, essa bactéria, ela pode cair na corrente sanguínea, que a gente chama, né, de bacteremia, e se alojar lá dentro do coração, né, se o paciente tem uma malformação, se tem alguma válvula protética, né, e se alojar lá dentro e causar endocardite bacteriana, né? Tem a angina de Ludwig também, né? A sepsemia, a fascite necrosante. Lembro lá que eu mostrei da artéria, né? O infarto, o abscesso intracraniano até a morte. É importante a gente trabalhar a questão dos medicamentos. Normalmente os idosos tomam muita medicação, a gente tem que cuidar com as interações medicamentosas. Eu já falei também da farmacinha caseira, da polifarmácia. Com o envelhecimento, o fígado do idoso, o rim do idoso não tem a mesma função de um jovem, né? A função metabólica é diferente, então a gente tem que cuidar com as medicações que são prescritas. E na dúvida, né, converse sempre com o médico, que está ali na unidade de saúde, tire suas dúvidas. Eu achei bem bacana a gente pôr essas imagens ali para organizar um pouco o consumo dos medicamentos dos nossos idosos. Às vezes eles se perdem no horário. Então existem essas caixinhas, a gente pode estar colando também adesivos nos frascos para estar orientando o paciente até quando a gente prescreve a medicação. Falando um pouquinho sobre higiene bucal do idoso. O idoso tem que escovar o dente, tem que usar escova de dente normal, né? O creme dental, tem uma quantidade exagerada de creme dental na imagem, mas tem que usar a escovinha, tem que incentivar o idoso a usar o fio dental. Eles não gostam muito de estar usando o fio dental, mas a gente tem que incentivar. Essa primeira imagem aqui é um tipo de fio que eu oriento bastante, que eu recomendo bastante para os idosos. Eu até tenho no consultório, disponibilizo para eles usarem, se gostarem, passarem na farmácia e comprarem. Eu acho muito bom. E eles têm que saber que eles têm que escovar a língua, né? Muitos não sabem da necessidade de estar limpando a língua. Então, ali tem os raspadores linguais, né? Nessas imagens a gente pode ver a quantidade de sujeira, né? De saburra que o paciente tem. Esse da imagem inferior, a gente pode ver que é um paciente fumante, né? E vocês podem observar também como tá seca a boca desse paciente, né? Então, provavelmente é um paciente com alguma doença crônica, né? Que tem a xerostomia. Então, assim, para tratamento de xerostomia, eu oriento tomar bastante água, né? Esse paciente tem que estar com a garrafinha embaixo do braço o dia inteiro, tomar bastante bebida gelada, picolé, sucos, né, que são ricos em vitaminas, chás, a gente pode pôr umas gotinhas de limão também no chá. Eles têm que ter uma higiene oral com bastante frequência. E para estimular a saliva, né, o uso de chicletes sem açúcar também ajuda. Evitar álcool e algumas vezes até a saliva artificial. Esses pacientes também a gente pode estar recomendando protetor labial, né, como esse da imagem de baixo, que a gente pode ver que está bem ressecado. É um paciente que pegou muito sol, né, na vida, provavelmente agricultor. Aí o paciente vai no dentista, né, chega no dentista com uma prótese, né, como essa da imagem. Então assim, ele foi no dentista, ele escovou o dente. Então está acontecendo alguma coisa, né, ele não está escovando direito. Será que ele tem capacidade funcional para estar fazendo a higiene bucal, né, correta dessa prótese dentária, né, ou dos dentes? Então, se a gente visualizar essa quantidade enorme de tártaro, essa quantidade de placa, então a gente tem que estar fazendo orientação de higiene bucal, mostrar para ele, mostrar para o cuidador como fazer, né, e fazer um controle para ver se ele aprendeu direitinho ou não, né, se não aprendeu aí, né, ensinar o cuidador a fazer essa higiene diária. Nós temos também antissépticos bucais no mercado, eu gosto bastante da clorexidine, mas a gente sabe que não é um produto que deve ser usado, né, diariamente, tem que ser usado com pouca frequência.
E nessa imagem inferior é um paciente na UTI, né, pode ser um paciente idoso, mas a gente tem que se colocar, né, no lugar dos cuidadores, da família, ali na UTI. Quem que faz a higiene bucal nesse paciente? Né, em casa, paciente acamado, que se alimenta por sonda. Tem alguém cuidando da higiene bucal desse paciente em casa? Então, assim, numa visita domiciliar, isso é uma boca que normalmente a gente pode encontrar, assim, com bastante placa, com bastante tártaro, com uma língua, né, cheia de saburra. Às vezes eles esquecem de fazer a higiene bucal, né? Então a gente tem que estar lá orientando. Olha só que bacana, boca limpinha, né, adequadinha, só faltou ali vedar aquela cavidade que pode ser feita também no ambiente domiciliar, né, passa a cureta, veda com material provisório, ensina o cuidador a fazer a higiene da boca. Pacientes idosos sem prótese, né, ainda existem muitos pacientes até com próteses muito antigas, então tu acha que esses são pacientes que convivem socialmente sem prótese? Então, vamos, né, quem não tem um laboratório de prótese em seus municípios, vamos tentar fazer adesão. Eu acho que é bem importante a gente estar trabalhando essa questão de reabilitação, para trazer mais qualidade de vida, função, né, e estética para esses pacientes. Um paciente com prótese é um paciente até mais feliz. Vocês podem ver até na imagem que o paciente tem uma lesão de quelite angular, né, porque com a perda da dimensão vertical sempre fica úmido, né, o cantinho da boca, né, facilitando então a presença de fungos. E com a prótese a gente restabelece a função, e não precisa nem tratar, às vezes só o fato de estar restabelecendo a função já melhora essa lesão. E para refletir, né, como é que está a questão dos atendimentos, né, dos idosos nas nossas unidades de saúde? Onde é que estão os idosos no nosso município? Será que eles estão nos grupos, eles estão nos grupos de idosos, estão nos grupos de terapêuticos, né, epiordia, diabéticos? E qual o número de idosos na nossa área de abrangência? Além Cocal, na minha área de abrangência, é um número bem expressivo. E como é que está na área de vocês? Então, isso tudo a gente tem que estar ciente, até para fazer planejamentos, né, para estar trabalhando com toda a equipe em cima desses números. Isso é bem bacana, a gente está estudando e fazendo esse levantamento nos municípios. Esses idosos estão cadastrados? Será que esses idosos chegam até o consultório odontológico? Quem é o idoso que vai até o consultório odontológico? Porque se o idoso não for até o consultório odontológico, a gente pode ir até ele. Eu acho muito bacana essas reuniões de equipe, a gente tem que planejar as ações, né, porque pedem ali durante a reunião de equipe para as suas agentes comunitárias de saúde uma lista de idosos acamados, idosos, porque elas saibam que não vão ao dentista com frequência, para a gente fazer uma visita. Né, isso é muito bacana, a questão de saúde pública, a gente pode fazer uma busca ativa de câncer bucal, então a gente tem que estar indo atrás dessas pessoas que não nos procuram. Será que a população idosa está sendo considerada prioritária nos serviços de saúde pública da sua cidade? Eles têm prioridade. Isso está no Estatuto do Idoso. Vamos refletir. Uma outra coisa que eu acho muito importante, o Conselho Municipal de Saúde. Né? Se não tem no município de vocês podem estar conversando então com os gestores. Né? Quem sabe a gente monta esse conselho municipal, porque o idoso ele tem voz ativa dentro do conselho. Eles têm que ter essa responsabilidade, essa representatividade ali dentro. Né? Porque dentro de um conselho as pessoas tomam decisões, tem o governamental, não governamental, tem que ter o idoso, né? Eles ajudam a fiscalizar também. E inclusive fiscalizar, né, as aplicações dos recursos públicos voltados a esse público idoso. Os idosos vão muito ao médico. E por que vão pouco ao dentista? Eu fiz um levantamento do ano passado em Cocal do Sul. Nós tivemos 15 mil idosos que foram ao médico. 15 mil consultas médicas, desculpa. Nós somos uma população de 17 mil habitantes, então teve idosos que foram mais de uma vez. Mas teve 15 mil atendimentos médicos. Sabe quantos atendimentos odontológicos teve? Muito pouco. Tenho até vergonha de falar. Acho que eu não vou falar. Poucos, era para ter mais. A gente vai estudar. E o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar interagindo um pouquinho mais esses serviços. Né? Por que os médicos, por que eles vão tanto ao médico e vão pouco ao dentista? Né? Quem sabe a gente já pega esse paciente que está indo no médico, chama no consultório odontológico, né? Aproveita as campanhas,
Traz esses pacientes até o consultório odontológico. A gente terminou o atendimento, a gente pega um idoso ali na rua. Faz quanto tempo o senhor não vai ao dentista? Vamos fazer um exame bucal. Vamos facilitar o acesso desses idosos, né, aos atendimentos odontológicos. Planejamento. Ali está a minha equipe de saúde da família, né, o nosso médico, técnico de enfermagem, os agentes comunitários. Nós realizamos reuniões com frequência, né, elas são às vezes semanais, são quinzenais, mensais, conforme a necessidade, mas essas reuniões têm que existir. Aqui é uma ação feita, organizada, né, pela equipe de saúde bucal do município. É uma ação muito bacana. Eu até acrescentei ela na apresentação hoje, para apresentar para vocês. Quem sabe vocês também podem desenvolver essa ação ali no município de vocês. Essa ação, inclusive, escrevemos um artigo que vai ser publicado agora na próxima Revista Catarinense de Saúde da Família, que vocês vão receber na Secretaria Municipal de Saúde de vocês. Vocês podem estar estudando melhor. Mas, né, a gente se reuniu há uns 2 anos atrás para planejar uma ação para desenvolver na Semana de Saúde Bucal, que é ali em outubro, né? E assim, vamos trabalhar com um público que a gente não costumava trabalhar muito. A gente resolveu trabalhar com o idoso, né? O que o idoso gosta? O idoso gosta de jogar bingo, né? Então, o que a gente fez? É uma ação que, assim, que não tem muito custo, né? Nós tivemos o custo basicamente com 3 banners, que custou R$ 90 cada um, então é viável para um município comprar, né? E o globo a gente já conseguiu com uma associação de moradores emprestada. Nós precisamos de 9 bolinhas do bingo, né? A gente usou do número 1 ao número 9, e cada número da bolinha equivale a uma doença bucal. A gente escolheu doenças mais comuns, né, que acometem os idosos, para estar trabalhando a questão de prevenção. Então, na imagem ali aparece a doutora Luísa, que é uma dentista que já se aposentou, né, já saiu recentemente do nosso município. E ela era responsável para falar sobre o número 1, que é o câncer bucal. Então, quando caía a bolinha número 1, ela falava sobre a doença, sobre a prevenção, né, sobre o autoexame bucal, né, e assim, consequentemente, o número 2 era a periodontia, o número 3 era cuidados com a prótese, e assim, consequentemente, a gente falou sobre cárie, sobre mau hálito, né, e as doenças que mais acometem os idosos. Ali vocês podem ver na imagem, né, da esquerda, tem a cartilha do bingo ali, com os números, né, são 6 números, com o nome da doença embaixo, e conforme ia saindo o número, o idoso ia preenchendo a folhinha do bingo. E assim que preenchesse os 6 números, né, ele ganharia um prêmio. Né? Ali está até a nossa secretária municipal de saúde, a Sinara, uma querida que está sempre presente nas nossas ações, né, sempre parceira, assim, nunca deixou de nos fornecer nada, né, que a equipe de saúde bucal solicita para um melhor atendimento ao paciente. E o presente ali não teve custo nenhum também, porque foi doado pelos pacientes do CAPES, pacientes da APAE, né, e clubes de mães. Ali também tem uma imagem da técnica de saúde bucal e da dentista, né, fazendo orientação de saúde bucal, com aquele bocão que também a prefeitura comprou, e a gente anda com esse bocão para cima e para baixo nas ações, e é encantador. Né, as pessoas prestam bastante atenção, e a gente finalizou a ação de uma forma bem animada. Ali está a Karina, que até é a minha auxiliar de dentista, até está me acompanhando aqui em Florianópolis hoje, né, dançando com o idoso. Então é assim que a gente termina, né, interagindo, né, terminamos com um lanche bem gostoso, e ali o mais bacana dessa ação é que todos os dentistas e auxiliares participaram desse evento. Então, assim, se tinha um idoso naquele grupo de idoso que não conhecia seu dentista, ele acabou conhecendo. E o que a gente pode fazer também é estar levando a agenda nesses eventos, né? E estar marcando a consulta ali para o paciente comparecer até o nosso consultório para um exame. E finalizamos então, né, com a imagem de todos os idosos que participaram do grupo, com toda a equipe, e isso é muito bacana, essa integração, né? Ali tivemos outros profissionais também, né, do CRAS, que se envolveram com a atividade. Ali está o educador físico também, depois eles fizeram algumas atividades físicas. Aqui é uma outra ação chamada Solidariedade em Ação,
que teve como entidade responsável um Lions Clube de Cocal do Sul e a Odonto aqui metida de novo. Normalmente a odontologia é deixada de lado, eu sei que alguns municípios sofrem com isso, às vezes não existe esse trabalho intersetorial, a odonto fica um pouquinho de fora, mas eu estou dizendo para vocês aqui hoje que a odontologia tem que ser metida. A gente tem que se envolver nas campanhas de vacina, nessas ações, né, fora de dentro da unidade de saúde. Então, nesse evento aqui, a gente fez prevenção, né, de câncer bucal, até a gente confeccionou um banner ali na imagem do lado, vocês podem observar. E no momento ali eu estou examinando uma senhorinha, ela até faz uso de prótese total superior e inferior, e ela tinha uma lesão por trauma da prótese, ela tinha que fazer um ajustezinho, né? Se ela não fosse ali, ela não tinha visto. Então, como é importante essas ações, né, fora do ambiente do ambulatório do consultório odontológico. Essa cadeira ela foi emprestada da Unesc, ali de Criciúma. Eu achei muito bacana e eu acredito que o município de Cocal do Sul vai estar investindo nessa nova aquisição. Vocês podem observar na imagem que eu estou usando um refletor aqui na cabeça, que eu achei muito legal até para realizar as visitas domiciliares, tá, gente? Então, se vocês puderem também estar adquirindo esse instrumento, é de grande valia. E essa cadeira ela é bacana porque porque vem junto baixa rotação, alta rotação, sugador, compressor. Então é bem bacana para estar trabalhando nas ações. Ali na imagem também está presente novamente a nossa secretária de saúde, né, a Sinara, sempre super atuante, as agentes comunitárias e uma parte da nossa equipe de saúde bucal. Na imagem inferior, a gente está com uma estagiária de biomedicina, né, usando a fantasia de dente, bem parceira também, a Duda. Aqui é um evento na escola, é uma escola estadual, em Cocal do Sul, e a odonto aqui metida de novo. Mas a odontologia tem que ser assim, tem que estar sempre presente em todos os eventos da cidade. Porque a gente sempre leva um conhecimento para uma pessoa ou outra, sendo ela idosa ou não. Aqui eu estou dando uma palestrinha breve para os pais numa escola municipal do município. Né? Por que eu vou ter essa imagem aqui, eu numa escola, falando com os pais? Porque o que eu ensino nas escolas hoje, além de escovação, o que eu tento passar para os alunos crianças, vocês podem chegar aos 100 anos de idade com todos os dentes naturais na boca. Então a gente tem que começar a mudar essa visão de que idoso que vai perder os dentes, que vai ter que usar a dentadura. Não, o idoso sim, pode chegar na sua velhice extrema com todos os dentes naturais. Clube de mães, vocês vão no clube de mães do município de vocês, da área de vocês? Apareçam lá uma vez, 2 vezes por ano, conheçam as mães dos clubes de mães, levam informações para elas. Grupos de idosos, vamos aparecer nos grupos de idosos, vamos fazer um trabalho sobre prevenção de câncer de boca, sobre a xerostomia, que é bem comum, entre outros assuntos. A saúde do homem, prevenção de câncer de boca, neste evento aqui era um momento, era um momento que eu aproveitei para fazer esse trabalho de prevenção. Aqui não é nem na unidade de saúde, é no pronto atendimento. Tinha um médico especialista, né, atendendo esses homens. E eu vou fazer exame bucal nos homens que aparecerem. Assim, eu atendi muitas pessoas, não foram só esses da imagem, né, e a gente fez um trabalho de prevenção de câncer de boca. Eu examinei um por um e teve pacientes que foi para biópsia, tá? Foi para exame anatopatológico. Inclusive eu estou no cantinho, junto com a enfermeira Gilmara, né, segurando um folder que a gente confeccionou ali no município sobre câncer de boca. Esse folder tu encontra em todas as unidades de saúde, na sala de recepção. A gente tem alguns cartazes também, entre outros assuntos. A gente procura trabalhar bastante essa questão de prevenção e de divulgação. Aqui os grupos de tabagistas, né? Nós temos um resultado muito bom em Cocal do Sul. Normalmente entre 50% e 60% dos pacientes que entram nos grupos de tabagistas conseguem cessar, né, o fumo. Ali na imagem também a nossa secretária de saúde, sempre presente, a Sinara. No cantinho esquerdo, nosso prefeito e a nossa vice, prestigiando, né, o último dia de encontro do grupo. Eles ali estão recebendo um certificado, né, de prêmio por ter conseguido parar de fumar. O baile da terceira idade, olha quanto idoso tem em Cocal, gente. Nesse baile a gente não foi, mas eu me arrependi de não ter ido.
né? Essa semana também, esses dias também teve o baile de debutantes. Se na próxima vez esses grupos de idosos se reunirem, a Odonto vai estar lá. A gente pode montar um espacinho lá atrás, ó, bem bonitinho, com toda a equipe de saúde bucal, com as suas agendinhas e com material de prevenção do lado. Aqui é uma imagem do centro de dia de idoso. Eu botei essa imagem aqui para estar levando, porque é uma estrutura pioneira no município, em Santa Catarina, né? Cocal do Sul acho que vai ser o primeiro município que vai ter o centro de dia do idoso. Acho que Chapecó também está construindo um exatamente igual. É um espaço destinado só para atendimento aos idosos, né? Um espaço de 700 metros quadrados, com piscina térmica. Olha a qualidade de vida que a gente vai dar para esses idosos em Cocal do Sul. Eles vão ter uma cancha tamanho oficial, uma sala para jogos, uma pista de dança com palco. Então vai ser um espaço muito bacana para a gente estar realizando o que aqui nesse espaço? Prevenção de saúde e promoção. Essa imagem também é uma imagem da nossa equipe de saúde bucal, né, junto com os gestores, com o prefeito, na sala do prefeito. Podia estar presente aqui também o presidente do Conselho Municipal de Saúde, que não está, mas podia, acho que a gente tem que fazer trabalhar a questão de participação, de cogestão, de corresponsabilidade, sabe? E eu até grifei em vermelho ali, coordenação de saúde bucal, né? Eu sei que tem muitos municípios, às vezes até municípios que estão nos assistindo aqui, que não tem um coordenador dentista, né, responsável pela saúde bucal do seu município. Então lutem por isso, é muito importante ter esse coordenador, ter esse trabalho em equipe, trabalho unido, né? A gente consegue desenvolver muitas coisas no município, em prol à saúde bucal desses pacientes que são merecedores, né, da saúde pública. Assim, não é por nada que Cocal do Sul hoje é referência estadual, ficou entre as 10 melhores cidades, né, de Santa Catarina, um quesito saúde bucal, e o ano passado recebemos um prêmio regional também, porque a gente sempre trabalhou de forma compartilhada, um respeitando o outro, né, e como eu já falei aqui, não me lembro assim de a gente ter solicitado alguma coisa à nossa Secretaria de Saúde e não ter recebido. Então a gente sempre teve esse apoio em relação a isso. Capacitação, muito importante, das agentes comunitárias de saúde. Até um profissional da própria equipe de saúde da família pode estar capacitando os agentes, né, os demais profissionais. E condições de trabalho. Aqui é a unidade de saúde do Guanabara, aqui é a sala de recepção. Né? Agora eu vou falar um pouquinho da parte de humanização. Né? O paciente ele pode ter conforto, ele pode ter um ar-condicionado, ele pode ter uma televisão para estar esperando o atendimento. E uma coisa que eu acho que muito bacana, que deu certo em Cocal do Sul, e eu recomendo os demais municípios fazerem também, é agendarem horários para atendimento médico e atendimento odontológico. Não só para os idosos, mas para todos. Marca um paciente a cada meia hora, 20 minutos. Aqui é uma imagem da cadeira odontológica, também desta unidade de saúde. Vocês podem ver a questão de organização. Nós temos, todos os consultórios têm ultrassom, prof, negatoscópio, né? Os materiais que são esterilizados, é confirmada a esterilização através de testes biológicos. Nós também recebemos bastante materiais educativos, né? Como nessa imagem vocês podem ver, um bichinho ali em cima. É um atrativo para a criança, a gente tem os macros modelos, a gente tem alguns joguinhos, né? Cada consultório tem o seu computador, isso eu acho muito importante, também não estar dividindo com outros profissionais dentro de uma unidade de saúde. O sistema é ligado em rede, eu acho isso muito importante também, impressora. E aqui eu vou deixar a imagem, né, de alguns materiais que vocês podem estar estudando, né, para estar trabalhando melhor essa questão da saúde bucal do idoso. E a saúde do idoso em si, não só a bucal, né, a saúde geral. Aqui o guia prático do cuidador, a caderneta de saúde da pessoa idosa. Se vocês forem estudar um pouquinho, vocês podem avaliar ali que ali tem uma parte só da odonto, né, que vocês podem estar preenchendo e estudando também. O caderno de atenção básica, número 19, que fala sobre envelhecimento e saúde da pessoa idosa, o envelhecimento ativo, uma política de saúde, o Estatuto do Idoso, né? Aqui algumas referências bibliográficas que eu estudei, né, para estar apresentando a aula. E eu vou deixar aqui meu contato, né, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas, entrar em contato comigo, esse é meu e-mail.
a minha vida é um pouco corrida, assim, mas assim que der eu respondo o e-mail para estar sugerindo algumas ações que vocês podem estar realizando no município de vocês para trabalhar com esse grupo de idosos. Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? E mais uma vez eu agradeço ao Telesaúde, a toda a sua equipe pelo apoio, né, pelo convite, e ao nosso professor Nestor, que está nos assistindo também, né, Nestor? Eu queria mandar um beijo para toda a minha equipe de saúde bucal lá de Cocal do Sul. Eu soube que tem cineminha lá hoje, pipoca, guaraná, né? E um abraço a todos. Então, muito obrigada.